Mulher, hoje eu quero te ensinar como finalmente se livrar do intestino preso para alcançar o seu emagrecimento. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que não é normal viver com o intestino preso. Se você vai no banheiro 2, 3, 4 vezes na semana, aquela pessoa que diz assim: eu não vou todo dia, não, eu vou dia sim, dia não, mas está tudo bem, eu sempre fui assim. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que não está tudo bem. Você precisa fazer cocô todo dia? Sim. Esse intestino precisa funcionar todo dia? Sim. Você precisa ter sensação de esvaziamento completo, que sentou, fez o seu cocô. E falar de cocô é algo que a gente não pode ter vergonha de falar, de pensar, de olhar para o cocô. Então, sentou, fez o seu cocô. Tem que ter esvaziamento completo, aquela sensação de que você fez tudo o que você tinha para fazer. Você não pode viver com a barriga inchada, cheia de gases, né? Aquela barriga que acorda lisinha e parece que no fim do dia você está até grávida. Então, tudo isso são sinais de que o seu intestino não está te permitindo emagrecer. Então, eu quero que hoje você aprenda estratégias para poder se livrar de uma vez por todas desse intestino preso. Porque enquanto o seu intestino não funcionar diariamente e corretamente, emagrecer vai ser muito difícil. E por que isso? Porque a gente precisa fazer para emagrecer com qualidade, para emagrecer de forma sustentável, a gente precisa fazer regeneração metabólica. Lari, o que é fazer regeneração metabólica? Fazer regeneração metabólica é dar para o nosso corpo a combinação correta de alimentos, de nutrientes, para que a gente consiga fortalecer o número de bactérias boas do nosso intestino, para que elas consigam se proliferar, se multiplicar. Nosso intestino ele é colonizado por milhões, trilhões de bactérias. Bactérias boas e bactérias ruins. A gente precisa aumentar o número de bactérias intestinais boas para poder permitir o seu emagrecimento. Essas bactérias intestinais boas, elas fazem com que você tenha um corpo mais desinflamado, uma melhor imunidade, né? Então você adoece menos. Ela faz com que você tenha uma melhor absorção de vitaminas, de minerais. Ou seja, para o seu emagrecimento acontecer, seu intestino precisa ter mais bactérias intestinais boas do que ruins. Por isso, você precisa botar esse intestino para funcionar urgentemente. E é por isso que eu vou te ensinar essas 4 estratégias, para que você consiga colocar isso em prática o mais rápido possível para fazer esse intestino funcionar e o seu emagrecimento acontecer. Mulher, eu tenho certeza que você tem um monte de amigas, que você conhece um monte de mulheres que também, assim como você, sofrem de intestino preso. Então, já te convido a enviar esse conteúdo, enviar esse vídeo para essas mulheres, porque elas precisam aprender essas estratégias que eu vou ensinar aqui para vocês. São estratégias práticas, simples, mas que muitas vezes, por falta de conhecimento, vocês não fazem. Vocês acham que é normal o intestino não funcionar e acabam não ligando tanto assim para essas estratégias. Então, já compartilha esse conteúdo com outras mulheres, já segue o meu canal se você ainda não está seguindo, já curte, porque não tem nada melhor do que informação boa compartilhada. E se você já chegou até aqui e entendeu que o seu intestino precisa funcionar para emagrecer, você precisa compartilhar esse conhecimento que você acabou de adquirir com outras mulheres. Então vamos lá falar sobre essas estratégias. A primeira estratégia que você precisa incluir para colocar o seu intestino para funcionar de forma adequada é consumir pelo menos 3 frutas ao dia. Por quê? Porque fruta tem fibra, fruta tem vitaminas e minerais que vai ajudar no emagrecimento. Então, exemplo, quantas vezes você já não deixou de consumir fruta porque a fruta A, B ou C engorda ou tem muito carboidrato? Não, esquece isso. Vamos colocar mais frutas sim no teu dia a dia para permitir emagrecimento e melhora do funcionamento intestinal. Como fazer isso? Coloca uma frutinha no seu café da manhã, coloca uma fruta no seu lanche da tarde, coloca uma fruta depois do almoço ou do jantar, por exemplo. Pronto, 3 frutas
3 fontes de fibras para o seu intestino funcionar, 3 fontes diferentes de vitaminas e minerais para o seu emagrecimento acontecer. Se você conseguir variar esses tipos de frutas, melhor ainda para o teu processo de emagrecimento. Quanto mais variedade para o seu emagrecimento, melhor. Quanto mais variedade ali para regeneração metabólica, melhor. Quanto mais nutrientes seu corpo recebe, mais ele consegue desinflamar, mais ele consegue fazer regeneração metabólica. Então, vamos supor que de manhã você fez uma panquequinha e colocou a banana. À tarde você levou uma porçãozinha, né? Uma porçãozinha de uva, 10 uvinhas, colocou ali junto com alguma coisinha, com um iogurte, enfim. E à noite, depois do teu jantar, você comeu uma laranja, por exemplo. Laranja riquíssima em fibras. O bagaço da laranja tem muita fibra. Então, é até preferível que você coma a laranja do que você faça o suco da laranja. Uma, porque quando você faz o suco, você usa muita fruta. E isso para o emagrecimento pode não ser bom. Uma concentração muito grande de fruta de uma vez só acaba não sendo mais recomendado. Então, exemplo, coloca ali uma laranja, corta ela em 4, come o bagaço dessa laranja e pronto. Coloca essa laranja de sobremesa no seu almoço ou no seu jantar. O cítrico, a fruta cítrica, ela é maravilhosa para poder ajudar a reduzir vontade de comer doce. Então, se você é aquela mulher que tem muita vontade de comer doce logo após as refeições, já tenta colocar essa experiência do cítrico depois da refeição. Pode ser uma laranja, pode ser uma tangerina, pode ser uma limonada. Isso vai ser ótimo e ainda vai ajudar muito a reduzir aí o teu consumo de doces. Primeira estratégia, então, 3 frutas ao dia, se possível, de preferência, frutas variadas. Escolhe aquelas 3 que você mais gosta. Escolhe aquelas 3, né, que você tem mais afinidade. Não adianta você comprar. Você tem que comer 3, você vai comprar 6 diferentes para poder variar. Muitas vezes é aí que vocês se enrolam. Na construção de um hábito novo, implementa esse hábito dessa forma. Não inventa muito para que você não se perca. Se você vai inventando muito, aí o que acontece? Você acaba não conseguindo dar continuidade e você se frustra. Você começa a comprar um monte de fruta de uma vez, a fruta estraga. Quantas vezes vocês já não começaram uma dieta nova? Entupiram a casa de frutas, de legumes, de verdura, estragou metade. Você falou, tá vendo? Por isso que eu não posso começar. Porque estraga, eu não como. Aí você se frustra e acaba desistindo, não é verdade? Então, não tira isso, não invento muita coisa de uma vez só, não. Escolhe 3 frutas, inclua essas frutas manhã, tarde, noite e estratégia maravilhosa para o teu intestino começar a funcionar. Então, 3 frutas. E de preferência na forma de comer frutas in natura, não na forma de suco. Porque muitas vezes a gente perde a fibra dessa fruta quando isso vira suco. Que é o caso, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês da laranja. Que é o caso, por exemplo, do abacaxi. Sabe onde tem a fibra do abacaxi? No miolinho dele. Muitas vezes, se você faz o suco do abacaxi, você vai usar muito abacaxi e você vai coar o suco de abacaxi, porque você diz o quê? Que ele é pedaçudo. O que acontece? Perdeu o miolo, que estava cheinho de fibra. Quando você pega 1, 2 rodelas de abacaxi, você acaba comendo também o miolo, certo? Então, você acaba tendo um consumo maior de fibra. As frutas são importantes para o seu emagrecimento e para o melhora do intestino por conta dessas fibras. Então, não adianta fazer o suco coar e perder boa parte dessas fibras. O que é importante vocês entenderem? Se o intestino é preso, é necessário que você consuma pelo menos aí, em média, 25 gramas de fibra ao dia. E isso se dá colocando um pouquinho de fibra ao longo do teu dia. Então, exemplo, 2 fatias de pão de forma integral tem 3 gramas mais ou menos de fibra. Você precisa de 25. Então, por isso que você tem que incluir ao longo do teu dia várias estratégias, várias fontes de fibras diferentes para colocar esse intestino para funcionar. Então, não é um alimento que vai fazer milagre sozinho para o teu intestino preso. É o conjunto de estratégias que vai fazer o intestino começar a funcionar, que vai fazer regeneração metabólica, que vai levar ao teu emagrecimento. Então, primeira estratégia para o intestino preso, 3 frutas diferentes ao dia. Escolhe 3 que você gosta, escolhe 3 diferentes e seja feliz. Distribui isso ao longo das tuas refeições.
come sem medo, que eu te garanto que esse intestino vai começar a funcionar. Segunda estratégia importantíssima, colocar aí 2 fibras, pelo menos, de adição ao dia. O que é fibra de adição, Lari? Aveia, psyllium, chia, semente de abóbora, semente de girassol, tudo isso são fibras de adição. Escolhe 2 momentos, 2 refeições do teu dia para você incluir fibras de adição. Exemplo, se você coloca a banana no café da manhã, come essa banana com aveia. Se você de tarde vai comer aí, sei lá, um mamão, coloca o psyllium no mamão, coloca a linhaça no mamão, ou então coloca uma semente de abóbora ou de girassol na salada do teu almoço. Ou comeu de manhã mamão com psyllium, faz de tarde um bolo de caneca, usando aveia e usando banana. Pronto. Você vai associando as estratégias. Tá vendo as 3 frutas ao dia? Pega 2 dessas frutas e já bota 2 fibras. Pronto, a gente já matou 2 coelhos numa cajadada só. Então são coisas simples, gente. Coisas baratas que a gente compra ali na loja de produtos naturais. Pede ali 50 gramas de cada uma dessas fibras. Compra aveia a granel ou compra aveia no mercado. A aveia é uma fibra maravilhosa para intestino. A aveia é maravilhosa para o colesterol. Vários estudos mostram que usar pelo menos uma colher de sopa de aveia ao dia já ajuda na redução do teu colesterol. Então a aveia é natural e é um santo remédio para um monte de coisa, para colesterol, para o intestino. Então, inclua a aveia com mais frequência na tua rotina. Faz um bolinho de caneca, uma panquequinha usando uma aveia. Tem um monte de lugar para você colocar essa fibra no teu dia. Então, 2 colheres de sopa, pelo menos, da fibra de adição. Escolhe 2 diferentes também, para poder te dar mais nutriente. Então, exemplo, vou usar de manhã a aveia, vou usar de tarde a chia. Tem pessoas que gostam de colocar algumas fibras na água e beber isso para dar mais saciedade antes da refeição. Exemplo, pegar uma colher de sopa de chia, dissolver isso num copo de água, de 200 ml de água, e beber antes do almoço ou antes do jantar. Por quê? Porque essa fibra junto com água, ela faz um volume, ela dá uma inchada, e isso acaba te ajudando a ficar mais saciada. Então, se você acha que você acaba chegando no teu almoço ou no teu jantar com muita fome, às vezes fazer dessa forma é uma boa estratégia para você conseguir comer menos, porque a fibra já deu uma saciada e você já consegue comer menos. Além disso, se você sofre de diabetes, de resistência à insulina, o que é muito comum quando a gente está ali na pré-diabetes, né? Quando a gente está acima do peso, essa fibra também vai ajudar no controle da tua glicemia, ou seja, no controle do teu açúcar no sangue. Quando a gente tem uma resistência à insulina, é muito importante que a gente não faça picos de glicose, não faça essa subida alta no seu açúcar no sangue. Então, a fibra segura isso. Então, é muito importante ter fibra entrando. Então, já entenderam? Aveia, chia, psyllium, linhaça. Escolhe 2. Uma colher de sopa de cada e coloca isso na forma que for mais viável, na forma que for mais prático para você. Porque a minha ideia é que você aprenda a melhorar o teu intestino e consiga emagrecer com simplicidade, fazendo o básico bem feito. É o famoso arroz com feijão bem feito, repetido todo dia. O seu emagrecimento, mulher, ele não precisa ser mirabolante, ele não precisa ser caro. Você precisa fazer o básico bem feito diariamente. Esse é o segredo do teu emagrecimento. Esse é o segredo para melhorar esse intestino preso que está há anos preso e você fica achando que é normal. Então, 3 frutas diferentes entrando ao longo do teu dia, 2 fibras, uma colher de sopa de cada entrando nas tuas refeições. Lari, eu à noite não janto, eu vou fazer uma crepioca, posso botar a chia, o gergelim, uma colher de sopa na massa da minha crepioca? Pode. Lari, eu gosto de tomar à tarde iogurte, posso colocar essa fibra dentro do meu iogurte? Pode. Então, isso que é o mais legal, você criar autonomia nesse teu processo, você colocar onde ficar mais confortável para você, onde ficar mais prazeroso para você. O importante é fazer. Como você vai organizar isso é uma escolha sua.
Então, eu sempre faço questão que vocês aprendam a cuidar da saúde, aprendam a alcançar o emagrecimento de vocês com autonomia nesse processo, entendendo e fazendo da forma que fica mais confortável para vocês. Terceira estratégia. Deixa eu voltar numa coisa importantíssima. Poucas pessoas conhecem o psyllium. Psyllium é uma fibra maravilhosa para quem sofre de intestino preso. O psyllium não pode faltar na tua rotina se você tem intestino preso. Toda mulher constipada que chega até mim, toda aluna minha constipada, ela vai aprender a usar psyllium, porque ele é ótimo. Você pode botar o psyllium numa panquequinha, você pode consumir junto com uma fruta, você pode beber na água, como eu te ensinei, você pode colocar ele dentro, sei lá, do seu suco verde de manhã. Uma colher de sopa de psyllium. Se o intestino está muito preso, escolhe o psyllium e mais uma segunda fibra. Vai ajudar muito esse intestino, eu te garanto. Mas vem aqui me contar. Vem aqui me contar se você já conhece o psyllium, escreve aqui para mim se você já faz alguma dessas estratégias. E não esquece, mulher, conhecimento compartilhado é ouro. Então, compartilhem esse conhecimento com outras mulheres que você conhece que sofrem de intestino preso. Se você ainda não está inscrita aqui no canal, já se inscreve, já dá um like aqui para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Terceira estratégia importantíssima: aumentar o consumo de vegetais. Almoço e jantar. Se você não janta, lanche da noite. O ideal é que você consuma pelo menos 50% do teu prato de legumes. Lari não gosta de salada. Ok, pode ser legumes cozido, assado, como for. Mas eu preciso que você hoje aumente o teu consumo de legumes se o teu intestino é preso. Se o teu pratinho do almoço tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, proteína e legumes, pensa, o prato está aqui. Essa metade tem que ser legumes. O que você quiser. Lari, não gosto de muitos. Escolhe o que você gostar. Lari, eu só gosto de brócolis e de cenoura. Bota brócolis e cenoura. Mas 50% do teu prato, metade do teu prato, tem que estar formado com esses legumes. Quanto mais, melhor, porque legumes tem muita fibra, ótimo para o teu intestino, muita vitamina, muito mineral, ótimo para o teu emagrecimento e vai ajudar aí o quê? Na regeneração metabólica, na desinflamação do teu corpo e no teu processo de emagrecimento. À noite, Lara, eu não janto, eu como à noite um sanduíche. Ok, faz o seu sanduíche, mas faz um saladão junto para você comer junto com esse sanduíche. Eu gosto muito da ideia do pão árabe com sanduíche, porque pão árabe é maior, tem mais espaço. Você pode pôr ali uma cenoura, uma beterraba ralada, você pode colocar umas folhas de alface com rúcula, com tomate, você pode pôr um repolhozinho ralado, você pode pôr uma couve. Outro dia fiz uma crepioca à noite e recheei com couve. Gente, ficou uma delícia. Com a couve crua mesmo. Então, olha que praticidade. Eu compro a couve na feira, já picadinha, couve crua, botei no recheio de uma crepioca com frango e que delícia que ficou aquilo ali. Então, mulher, o intestino vai melhorar e o teu emagrecimento vai acontecer sem sofrimento. Eu quero que você coma sentindo prazer. Não é aquela loucura do, vou tomar um laxante para o meu intestino funcionar. Não, você precisa entender que o laxante, ele irrita a mucosa do teu estômago. O laxante não trata o seu intestino. Ele só alivia aquele mal-estar que você está sentindo por estar com o intestino preso. Mas esse laxante não está resolvendo nada. Não está fazendo regeneração metabólica. Não está aumentando o número de bactérias boas. Não está resolvendo nada. Não vai te levar ao teu emagrecimento. Ele só está esvaziando da pior forma possível. Então, o que você precisa aprender é fazer combinação correta de alimentos, de nutrientes, para que você consiga melhorar esse intestino. Então, colocou fruta de manhã, de tarde e à noite, depois do almoço, ou à noite, depois do jantar, do teu lanche, 3 frutas. Colocou as fibras, foi uma no café, foi uma no lanche da tarde, foi uma no café, foi uma no lanche da noite. Onde você vai escolher colocar essas 2 colheres de sopa, né? Uma de cada. Escolheu o lugar? Ótimo. Foram as 2 fibras. E escolheu aqui colocar, né? Colocou o vegetal. Qual é o que você consegue comer? Qual é o que mais gosta? Você gosta mais de salada ou de legumes? Você gosta mais deles cozidos, assados, grelhados?
Começa da forma que você conseguir. Ah, porque o assado perde um pouco mais de nutriente. Ok, mas se a forma que você consegue ter mais prazer é assado, tá tudo bem. O que importa é você mudar o hábito. O que eu preciso no momento para o teu intestino melhorar é que você aumente o teu consumo de fibra, é que você aumente esse consumo de legumes. Muitas vezes vocês pegam uma folhinha de alface, rasga, bota no prato e acha que está abafando. A quantidade de fibra daquilo ali está mínima, porque você pegou uma folha e rasgou. A sensação que dá é que aquela folha te deu volume no prato. Nossa, tô comendo folha. Mas é pouquinho, tem que aumentar a quantidade. Quanto mais quantidade de legumes, que tem pouca caloria, menos você abusa do resto. Menos você exagera no carboidrato, menos você belisca depois, porque você vai ter comido um prato de comida e vai ter ficado saciada por muito mais tempo. Muitas mulheres, gente, fazem pratinho de passarinho. Come isso aqui no almoço, come isso aqui à noite. Aí sabe o que isso faz? Dá brecha para você beliscar muito de tarde. Dá brecha para você beliscar muito à noite, depois da tua última refeição. E aí você diz que você é comilona, que você é gulosa, mas não é nada disso. Você só está mal alimentada. Você só está comendo menos do que você precisa. Você só está comendo menos do que deveria. E é por isso que você fica com essa sensação rápida de que precisa beliscar, de que precisa pegar um docinho, de que precisa pegar uma coisinha. Por quê? Porque a vida inteira você foi ensinada que para emagrecer você tinha que cortar. Corta o carboidrato, corta o feijão, corta o arroz, e foi cortando tudo. E nisso você cortou as fibras também. E esse intestino que já não era bom, ficou ainda pior. Esse intestino que muitas vezes já é constipado a vida inteira, ficou ainda pior. Então, esse intestino está precisando de um empurrãozinho. Esse intestino está precisando de fibra. Esse intestino pode estar precisando de água. Como é o teu consumo de água, mulher? Não adianta só aumentar o consumo de fibra, consumir os 25 gramas de fibra, entupir a tua alimentação de fibra, se você não beber mais água. Esse é um ponto importantíssimo. Senão, quando tem pouca fibra, você não forma bolo fecal. Quando você começa a comer muita fibra, forma o bolo fecal, tá tudo ali bonitinho para poder ser eliminado. Mas se não tem água para empurrar esse bolo fecal, também não adianta. Então, muitas vezes, você já começou uma dieta e você falou assim: meu Deus, o meu intestino está pior, está mais preso ainda. Às vezes isso acontece porque você está comendo um monte de fibra, você aumentou a quantidade de legumes, você aumentou a quantidade de fruta, mas você continua bebendo a mesma quantidade de água, que muitas vezes é insuficiente. O cálculo de quanto você precisa beber de água é feito por quilo de peso. Pega o teu peso, calcula aí. Pega o teu peso, multiplica por 35 ml. Essa é a quantidade de água que você tem que beber ao dia. Então pensa comigo, se eu faço aqui 35 vezes 80 quilos, 3 vezes 8, 24. E são 35. Só aí vai dar 2,5 litros para cima de água. Às vezes você está bebendo 1 litro. Então, essa água com certeza está insuficiente. Calcula qual é a quantidade de água que você deveria estar bebendo. Aumenta esse consumo de água. A água é só pegar, gente. A gente tem em casa. E temos que ser gratos porque temos em casa. Então, quantas vezes você diz que não consegue emagrecer? Porque emagrecer é caro. As coisas podem ter aumentado sim, podem estar aumentando sim de preço, mas tem coisa que você tem em casa e você não usa. A água está ali disponível e você está bebendo pouca água. Tem que beber mais água para o intestino funcionar. Tem que beber mais água para você emagrecer, porque o mesmo centro de regulação da sede é o centro de regulação da fome. Muitas mulheres beliscam muito porque bebem pouca água. Será que isso é um problema seu? Será que você está bebendo o mínimo hoje de água? E aí, com isso, você fica beliscando muito? Olha o problemão aí todo instalado. E você dizendo que não consegue emagrecer, porque emagrecer é caro. Então, às vezes, o básico, mais uma vez eu repito para vocês, é o básico bem feito. É o arroz com feijão todo dia. É fazer ali pequenos ajustes na rotina de vocês, na alimentação de vocês, nos hábitos de vocês. Então, recapitulando, primeira estratégia que a gente falou aqui, consumir 3 frutas ao dia para botar esse intestino para funcionar.
Segunda estratégia que a gente falou, qual foi? Consumir 2 fibras de adição ao dia. Aveia, chia, psyllium, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, 2 fibras, 1 colher de sopa de cada fibra ao dia. Não precisa consumir todo dia a mesma. Quanto mais rodizia, melhor. Quanto mais rodizia, mais nutrientes diferentes entrando. Terceira estratégia, consumir pelo menos 50% do prato de vegetais, de legume, de verdura. Aumentar o consumo de vegetais é importantíssimo para ajudar também nesse intestino a funcionar, para ir somando os 25 gramas de fibra que você precisa no teu dia. Tem que ir somando ao longo das refeições. Quarta estratégia, e que muitas de vocês não comem mais há séculos, porque falaram para vocês que engordava. A quarta estratégia é consumir pelo menos 100 gramas de feijão ao dia. Isso pode ser 50-50, metade no almoço, metade no jantar. Eu estou falando pelo menos 100 gramas ao dia. A família do feijão é a família das leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, tudo isso é a família do feijão. E essa família ela é riquíssima em fibras. Quando a gente fala, né, 100 gramas de feijão preto, por exemplo, tem aproximadamente aí 7 gramas de fibra. Isso é muita coisa. Se eu disse para vocês que 2 fatias de pão integral tem 3, olha a diferença. Você teria que comer mais de 4 fatias para poder ter essa quantidade de fibra. Então, feijão, gente, é riquíssimo em vitaminas e minerais, riquíssimo em vitaminas do complexo B. Vitamina do complexo B te dá mais energia. Olha a regeneração metabólica acontecendo. Você está nutrindo as suas bactérias boas, você está dando mais energia para o seu corpo. Como que o emagrecimento não vai acontecer dessa forma? Vai acontecer sem sombra de dúvidas. Então, se você é mulher, está aqui vendo esse vídeo e não consome feijão porque tem medo de engordar, ou conhece outra mulher que nunca mais comeu feijão com medo, porque acha que feijão engorda, compartilhe esse conteúdo com ela, que ela precisa entender que quando ela passar a comer mais feijão, o intestino dela vai melhorar. E quando esse intestino dela melhorar, o corpo vai desinflamar. A regeneração metabólica vai acontecer de forma natural e o emagrecimento que estava sendo um custo, um sofrimento, vai acontecer com muito mais facilidade. Então, inclui, mulher, sem medo na tua rotina, pelo menos 100 gramas de leguminosas. Pode ser lentilha, pode ser ervilha, pode ser grão de bico. Coloca aí 50-50, um pouquinho no almoço, meia conchinha no almoço, meia concha no jantar. Ou não janta à noite, bota 100 gramas pelo menos no teu almoço. Isso vai ajudar e muito no teu emagrecimento e no intestino preso, porque tem muita fibra nesse feijão. Conversa com alguém que seja vegetariano para você ver se eles têm o intestino preso. Dificilmente. Por quê? Porque consome muita leguminosa, consome muita fibra. Então, esse teu intestino provavelmente está recebendo bem menos fibra do que precisa. Então, te contei aqui 4 estratégias eficientes para soltar esse intestino, para aumentar o consumo de fibras e que eu te garanto que vão dar certo, porque é isso que eu vivo, né? Que eu ensino para as mulheres, para as minhas alunas, para poder melhorar o intestino preso. E aí, todos aqueles sintomas horríveis que você sente, a barriga, que acorda lisinha e no fim do dia parece barriga de grávida, aqueles gases com muito cheiro, fedidos, que tanto te incomodam e que te falaram que estava tudo bem, que era normal. Aquele ficar 2-3 dias sem ir ao banheiro, sem ir ao banheiro se sentindo mal, não é normal. E aí um monte de coisa vai melhorar. Aquela dor de cabeça que você tanto sentia porque o corpo estava inflamado, vai melhorar. Aquele mal-estar que você vive sentindo, aqueles sintomas de ansiedade, de depressão vão melhorar. Porque o intestino que funciona todo dia te permite melhorar ansiedade e sintomas depressivos. Porque a produção da serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, 90% da produção de serotonina acontece no teu intestino. E se esse intestino não funciona, mulher, como que você vai fazer produção de serotonina? Como que você vai fazer absorção de vitaminas e de minerais? Então, não é só pura e exclusivamente e simplesmente
Ai, não faço cocô. Não, o não fazer cocô tá te permitindo ter mais saúde, tá te impedindo. Tá te impedindo de ter mais saúde, tá te impedindo de emagrecer, tá te impedindo de ter mais energia, mais disposição. Tá tudo atrelado. E enquanto esse intestino não funcionar como precisa, você não vai conseguir emagrecer. Você vai continuar fazendo dieta radical, dieta restritiva e não perdendo o peso que você gostaria. Você vai continuar vivendo tendo o efeito sanfona, emagrece um pouquinho e ganha tudo de novo, ganhando até mais do que você tinha perdido. Isso tudo é decorrência justamente desse intestino que não está funcionando. Então eu quero que você saia daqui entendendo essa importância, a importância desse intestino nesse teu processo de emagrecimento. Vamos colocar esse intestino para funcionar diariamente, colocando cada uma dessas estratégias em prática. Combinado? Comenta aqui para mim se você já faz essas estratégias. Qual delas que você não sabia que ajudava no seu intestino? Comenta aqui para mim se você sente medo de comer feijão e evita, porque acha que feijão engorda. Compartilha comigo o que você sente, né? O que muitas vezes você estava fazendo de errado e não imaginava. Compartilha, mulher, esse conteúdo com outras mulheres que sofrem de intestino preso, que eu te garanto que colocando tudo isso que eu ensinei aqui para vocês em prática, o emagrecimento de vocês vai acontecer. Esse intestino vai passar a funcionar diariamente, sem dificuldade, e emagrecer vai se tornar muito mais fácil. Obviamente, sem esquecer da água, porque senão esse intestino vai prender ainda mais. Então, coloque essas estratégias em práticas, bebam água, que eu garanto que esse intestino vai funcionar todo dia e você vai vir aqui me contar. Lari melhorou, Lari, obrigada. Que é isso que as mulheres que eu acompanho vivem. Elas se acostumam com o intestino que não funciona, elas aprendem que o correto é o intestino funcionar diariamente e quando isso acontece, o emagrecimento acontece junto. É isso, mulheres. Muito obrigada pela participação de vocês. Coloquem essas estratégias em práticas. Comentem aqui para mim se você se identifica, se o teu intestino está preso e compartilhe esse vídeo com outras mulheres que você conhece, que sofrem de intestino preso e que precisam aprender essas estratégias para poder melhorar de uma vez por todas esse intestino e alcançar o seu tão sonhado emagrecimento definitivo.